Olá, olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui começando mais um Vila do Empreendedor. Ele tá ligado, ele tá ligado. Eu tô aqui vendo se você vai furar de novo. É bate pronto. Não. Aquilo ali foi um momento de muita emoção. Entendi. Porque pra quem não sabe, a gente começou aqui, teve problemas técnicos, mas agora tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Ah, tá. Obrigado pela resposta. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, tá, Pedro? Muito especial. Alto nível. Alto nível, o cara é bom, muito conteúdo, muita coisa bacana, o cara tem bagagem, é um cara viajado, passaporte, ele tá no 8º passaporte já, tá? É Tô mesmo? falando sério. É mesmo? Sério. Então a gente pode ir embora, então deixa ele aqui falando. Não, não Mais tô fácil. fazendo nada aqui hoje, só então intermediar, deixa o cara filé falar, demais, deixa o homem trabalhar. Deixa... Tamo aqui com ele, Guilherme Ditz. Acertou, Marcondes. Acertei. Primeiro, obrigado, Marcondes, obrigado, Pedro, por esse convite, por estar participando do Vila do Empreendedor, esse podcast aí que vai ser bombado aí pra frente, muito conteúdo de qualidade para os empreendedores, não somente do Espírito Santo, mas do Brasil. Verdade, obrigado mesmo, Guilherme, a gente que agradece a sua presença aqui. A gente sabe que você está com uma agenda muito complicada, né? Muitos compromissos, e ele tem mesmo, e filho pequeno ainda, então... Obrigado, tá? Obrigado pelo Odile também ter liberado você aqui uns minutinhos pra gente. Importante esse agradecimento. Importante, sempre né? Importante. A esposa e o filho recém-nascido. Depois ele vai ver no futuro próximo esse vídeo, então vai ficar feliz que o pai tá trabalhando e levando leite pra casa. Isso é o mais importante. Verdade. Toda criança gosta. A gente comprou 2 litros de leite ali. Comprou. Tudo certo. Leite não, quero fralda nesse momento. Aí, fralda que é caro. Começou a encarecer esse negócio. Encarecer. Né? Começou a pedir demais. É porque encarecer a economia tá dentro do que ele manda. Tá dentro. Né? O Guilherme, gente, o Guilherme é economista formado aqui pela Universidade de Vila Velha, é consultor econômico da FEComércio de São Paulo e também da FEComércio da Bahia. Ele também é conselheiro suplente do Corecon São Paulo. E que saudade que eu tive, hein? Minha faculdade aqui pertinho, o VV, Verdade. né? E aquele sentimento, a gravação aqui no finalzinho da tarde, início da noite, e aquele sentimento de volta, sabe? Subindo a terceira ponte, vazia, né? Aquela 6 horas da tarde, aquela sensação boa que eu vivia naqueles tempos, lá em 2000 e alguma coisa. Tanto a subida da ponte quanto a descida, aquele trânsito infernal. A gente não sabe se ia chegar naquela aula, mas enfim, aquela saudade que bateu hoje. De volta à Vila Velha. Bateu a nostalgia, sim. Vila Velha, Vila do Empreendedor, a Universidade de Vila Velha, então... Tá tudo em casa. Tudo ligado, tudo em casa. Guilherme, bacana, cara. A gente, pra quem não conhece aí, gente, o Guilherme faz um trabalho muito bacana. Principalmente com números macroeconômicos. Eu acho que esse é o primeiro ponto aí legal, Guilherme, para você explicar, que a gente vai trazer hoje muito conteúdo, muita coisa bacana, focada, voltada pra galera que quer empreender, pra galera que já empreende. A gente vai trazer dicas e orientações da economia, algo que parece às vezes muito distante. A gente sabe que essa é uma proposta sua, né? De desmistificar um pouco isso e trazer coisa relevante aqui, desde o pipoqueiro lá da rua até o grande empresário, de poder aproveitar o conteúdo. Então explica pra gente um pouquinho, Guilherme, o que é macroeconomia, o que é o seu trabalho, o que você faz e como que isso ajuda os comerciantes, os empresários, desde o pequeno até o grande pra gente. Primeiro é importante traçar um pouco do cenário da minha vida, da minha trajetória. Não é tão relevante assim, mas pelo menos pode ajudar muita gente que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Eu me formei em economia e fui para São Paulo logo na sequência. Lá em 2008, fui para a Federação do Comércio, lá de São Paulo, uma entidade de renome aí nacional, com uma importância muito grande para o cenário, né, nacional. E ali eu fui aprendendo a trabalhar com indicadores econômicos. E quais são esses? Sobre a confiança do consumidor, endividamento das famílias, vendas do comércio. E aí a gente foi tratando da macroeconomia, sobre o PIB, taxa de juros, crédito e etc. Então você vai traçando vários cenários da economia para trazer números palpáveis ali para os empresários. Se o PIB está crescendo, evidentemente, tende a crescer as vendas no comércio, o consumidor fica mais confiante e por aí vai. Então, eu fui trabalhando ao longo desses últimos 15 anos com os indicadores econômicos e, evidentemente, fui ampliando minha área de atuação. Então hoje eu falo também sobre indicadores do turismo, da área de audiovisual, enfim. A gente acaba jogando no gol, na lateral, no meio, bate, no ataque. Corre pra cabecear. É aquele negócio, Marcondes. Bem empreendedor, né? Não, no início, né, Pedro? A gente fica... Eu acho que mudou um pouquinho hoje, tá? A juventude hoje tá bem complicada. Naquela época, lá em 2000 e alguma coisa, eu fazia de tudo.
eu fazia da área de economia, mas também fazia área administrativa. Eu tinha que fazer pauta de reunião, eu tinha que chamar convidado para um evento, eu tinha que organizar, às vezes, o cafezinho numa reunião. Isso pela FEComércio. Isso tudo pela FEComércio. Então, hoje eu fico vendo, né, Pedro, que muita gente já quer entrar no mercado de trabalho e já quer ser CEO da empresa. Já quer mandar e desmandar. Não quer levar desaforo para casa, não quer levar o cafezinho, não quer ajudar numa redação de uma pauta. Então, a gente trabalhou muito. E esse trabalho que eu fiz no ano passado foi extremamente importante para eu chegar no momento atual. Então, eu acho, até a primeira dica aqui nesse momento faça além das suas atividades tradicionais. Amplie as suas atividades, até mesmo porque você vai sair da sua zona de conforto, vai conhecer gente nova, vai conhecer trabalhos novos, vai conhecer matérias novas e com isso você vai ampliando e se diferenciando no mercado. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo. Exatamente foi essa a minha trajetória, trabalhando com indicadores econômicos, mas sempre tentando abraçar aí o mundo, várias atividades que trouxe uma bagagem muito grande. Sempre fazer uma entrega, a gente fala over, né? Uma entrega acima, além do esperado. É assim que você construiu e está construindo, né, sua carreira. E é uma dica excelente, né, Pedro? Isso aí é muito bacana porque isso que ele fala, a gente tenta trazer até nos nossos podcasts, que é uma galera que nos escuta, que são às vezes estudantes, terminando uma faculdade e não sabe nem para onde ir. É muito natural isso. Então, quando você traz essa sua história, ela é sim relevante para esse público que tá ouvindo a gente. Para onde é que eu vou? Sim. Para onde eu vou? Não é só direção, né? Exatamente. É engolir sapo, ter frustrações, errar, né? Onde foi que eu mais aprendi na minha vida? Foi com erro. Foi com frustração do chefe dizer o seguinte: olha, seu trabalho tá, para não falar palavrão, tá muito ruim. E você ir para casa e falar assim: cara, eu dei um puta trabalho aqui nesse trabalho aqui, e de repente ser jogado para baixo. Mas não era uma questão do trabalho em si, era a conjuntura, que não era o meu momento. Você tem que saber o seu momento de crescimento, a hora que você tem que ficar mais quieto na empresa. Isso não é somente onde eu trabalhei, mas eu vejo em todas as áreas dos amigos que você precisa saber trabalhar uma politicagem, né? Saber aonde você pode ir, aonde você pode voltar, aonde você pode ampliar, a hora de você crescer. Evidentemente, as frustrações, você acha que vai crescer muito rápido e não cresce, e aí você já desanima, já perde o seu apetite de trabalho. Então, isso é muito ruim. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é, olha, batalhe e saiba, tenha um bom senso. Bom senso é a palavra, eu acho que essencial. Saiba o seu momento, a hora de se aproximar do chefe, a hora de apresentar uma coisa bacana, falar com as pessoas. Nunca ser muito acima, nem muito abaixo. Ser mediano, porque quem está em cima, as pessoas embaixo vão tentar puxar o tapete. E quem está embaixo vai ser excluído de primeira. Então você está ali no meio, fazendo um trabalho bacana, a tendência é que você consiga sempre evoluir. Crescer com constância, né? Com consistência. Né? Igual o podcast de vocês. Legal. Acho que vocês não vão conseguir o sucesso nos primeiros meses. É uma questão de constância, resiliência, e o trabalho não adianta. Você tem que ter paciência. Só paciência. Eu sei que a juventude hoje, né, Pedro? A juventude quer mês que vem. Quer ser TikTok e já quer ganhar milhões já no primeiro mês. Então, paciência, resiliência, porque o sucesso só depende do seu trabalho. E se você conseguir ter paciência, você vai conseguir o seu objetivo. Excelente. O cara já trouxe aqui altas lições pra gente aqui, pros ouvintes. Encerrar já o podcast. Acabou o fim de papo. Obrigado, galera. Obrigado. Foi muito bom. Mas Guilherme, você comentou também que você trabalha hoje e com indicadores econômicos. Queria que você explicasse um pouquinho mais desse trabalho em si. Se você faz o trabalho... como é que é? Uma pesquisa, tem uma ficha, você vai lá e levanta, é outra pessoa que faz isso, é outra empresa, você analisa com base em quê? Fala um pouquinho da dinâmica sua do dia a dia do trabalho, como é que é? Marcondes, é o seguinte, a gente trabalha com indicadores e pesquisas econômicas. Então eu tenho dados primários, que são coletados na rua, você pode ter respondido, por exemplo, o mais famoso que as pessoas conhecem é Ibope. Tá? A gente dado primário é quando alguém na rua me pergunta uma coisa e são dados primários. Isso, que eu capto essa informação eu mesmo. Eu sou proprietário dessa informação. Perfeito. Agora, dado secundário é dado do IBGE, por exemplo. Eu pego dado de outra empresa, de outra entidade. Então eu trabalho com as duas informações. Lá na FEComércio São Paulo, eu tenho uma pesquisa de campo, que aí eu vou atendo lá a cidade de São Paulo, a região sul, norte, leste, oeste e central,
perguntando se a pessoa está confiante em relação ao seu emprego, à sua renda, se ele está mais ou menos endividado. E aí eu consigo ter essas informações, eu processo e aí eu faço análise. Olha, o nível de endividamento subiu X%, o nível de inadimplência caiu tantos por cento, a confiança do consumidor subiu tanto. Por que isso é importante? Porque eu consigo traçar tanto um cenário para o consumidor quanto para o empresário. Se a confiança está subindo e o endividamento está subindo, mas a inadimplência, que são aquelas famílias que têm dívidas em atraso, está caindo, quer dizer que a economia está indo bem. Você, Marcondes, você, sim, Pedro, está indo ao consumo, está gastando no cartão de crédito, está no crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamento de carro. Então, tudo isso está girando a economia. Então, eu trago essas informações primárias nossas para fazer uma análise para os empresários, mas também para a imprensa. E aí, depois, a imprensa pede uma entrevista e a gente concede, sim, as entrevistas, como você já conhece. E tem os dados secundários, por exemplo, dado do IBGE, vendas do comércio no Brasil, atividade da indústria, ou de serviços, ou do turismo. Então, a gente pega aquelas informações, interpreta, até mesmo cruza informações de pesquisas diferentes, pode ser primárias ou secundárias, etc. E a gente tenta traçar o cenário para melhor entendimento do empresário e também da população em geral, para saber, olha, a inflação vai subir mais, vai subir menos, o que está acontecendo nesse momento. Dá para prever isso, Pedro? Guilherme, dá para prever? Eu acho que dá tempo. Esse cara fala. E dá para prever isso, por exemplo, porque você está me falando que você tem o trabalho de primeiro pensar quais indicadores, é óbvio que muitos já estão lá postos, mas você tem que pensar o que vai ser trabalhado, né? E depois isso precisa ser executado, ou seja, levantado esses dados, compilados e depois analisados. Essa análise, ela acontece por demanda da FEComércio, que é seu cliente, enfim, ou ele acontece por parte de uma entidade X, Y, governo? Quem demanda isso? Como é que funciona essa parte da então, análise? A gente presta serviço, eu falo a empresa, né, de São Paulo, prestamos serviço para a FEComércio São Paulo. Então, há demanda tanto desses indicadores, então a gente promove a informação, tanto com nossos indicadores, mas a gente também é receptivo nas informações. Por exemplo, saiu o dado do PIB, saiu o dado da taxa Selic, né, que é a taxa de juros da economia. Queremos um porta-voz para falar sobre esse assunto. Então a gente acaba sendo passivo nessa informação ou ativo quando a gente entrega algum material para a imprensa e aí eles demandam alguma frase ou fala na rádio pelo telefone ou até mesmo na TV. Então depende muito da situação. Mas vou pegar aqui um exemplo. Sim. Eu trabalho com informações sobre inflação. Então tem lá a guerra na Ucrânia. O que aconteceu? Subiram as commodities. O que são as commodities? Trigo, soja, milho, petróleo. São produtos produzidos em larga escala pelo mundo e negociados em mercados internacionais, em dólar. Então, como a Rússia é produtora de petróleo, você teve esse temor aí se a Rússia poderia trazer oferta, se iria ter algum problema na oferta mundial. Isso jogou o preço do petróleo lá para cima, encarecendo a gasolina, o óleo diesel, o gás, todos seus derivados, da mesma forma como o trigo. Ucrânia e Rússia produzem 30% do trigo mundial. Então, se você tem um problema nessa produção, nessa quantidade, você afeta o preço no mundo. Então ficou mais caro o pãozinho francês, o pão de forma, os panificados, as massas e etc. Então eu tento trazer uma explicação lógica para a pessoa entender, olha, eu estou abastecendo meu carro, mas está muito caro abastecer. Mas por que está acontecendo? É porque a crise da Ucrânia, óbvio, tem a pandemia que trouxe esse problema, mas agora teve a crise da Ucrânia, que subiu o preço do petróleo, aí aumenta o preço da gasolina, do óleo diesel. O óleo diesel traz o produto do campo para a cidade, mais caro, o frete. Então tudo isso a gente tenta explicar de uma forma muito clara para a população entender quais são as causas e consequências dos efeitos aí do dia a dia, né, da população. Muito legal, muito legal. E você vê que bacana, né, Pedro, assim, esse trabalho do Guilherme, assim, é extremamente importante, o trabalho dele, que ele executa através da FEComércio, enfim, é tão bacana porque o cara que faz pão em casa para ter uma renda extra, né, não, tô na minha casa aqui, eu faço um pãozinho aqui para poder vender para os meus vizinhos, para o meu condomínio. É uma renda extra aqui. Eu quero nem saber da guerra da Ucrânia, não. Aquilo lá que o problema é deles. Não vai influenciar nada, né? Não, vai influenciar. E aí ele tem que entender da economia como um todo, global, que é o trabalho do Guilherme,
para ele estar ligado nisso. E ele tem que entender da economia enquanto administração, enquanto gestão, para ele ficar ligado. Cara, se está aumentando o preço lá, eu tenho que ver a minha ficha técnica aqui, o meu custo do meu produto, porque a onda está crescendo lá, está vindo. Eu preciso ficar de olho, senão eu vou tomar ferro aqui no que eu estou fazendo. Então, assim, você que é empreendedor, hoje em dia, não importa, né, se você faz pãozinho em casa de renda extra ou se tem uma grande indústria panificadora. A conta vai chegar para você do mesmo jeito, na mesma proporção. Se o problema é lá na Rússia, na China ou aqui no porto que não desembarcou o trigo do lado de casa. Né? Vou trazer outro exemplo aqui que está acontecendo e a população não entendeu ainda. Lá em Xangai, na China, está tendo lockdown, fechamento. Os portos fecharam, está tendo uma fila de navios. Então isso tanto está trazendo o nosso câmbio, o nosso dólar, né, o real, está se desvalorizando novamente, porque há rumores no mundo que pode piorar a situação da China em relação à economia global e etc. Então vai demorar o frete de Xangai para o Brasil, vai ficar mais caro também. Então esses produtos vão chegar na mesa do brasileiro. Então é importante que todo mundo entenda que essa pandemia trouxe muitos problemas para a cadeia global. Ou seja, não é somente porque... Desarranjo, né? Desarranjo. Então o frete que veio lá da China, o navio, que você pagava $1.000 o container em 2019. Hoje você paga $10.000. Que isso? Aumentou assim? Aumentou. 1.000%? Não, muito mais. Foi para $15.000. Chegando a quase 20 mil, dependendo da negociação. Cara? Então, só para partir um container da China para o Brasil, você paga isso. Então, você imagina o quanto que você tem que somar no seu preço final para poder compensar esse aumento. Então, é muita instabilidade, muitos problemas mundiais que você tem. Traz uma carga internacional, aí você, dependendo do produto, se for eletrônico, né, na pandemia, você ficou mais caro trazer de lá de fora, o eletrônico ficou mais caro porque o dólar subiu, então você tem ali um aumento de custo muito grande e aí o consumidor vai saber, uma inflação muito alta, desemprego, custo do crédito alto. Será que eu vou pagar uma TV aí em 12 vezes? Será que eu vou conseguir? Eu vou esperar um pouquinho. Então aí você vai arrefecendo o consumo, porque a pessoa não tem condição, né, de pagar. A inflação corrói junto com juros e vai indo, né? E aí vai tirando o poder de compra das pessoas e a economia toda sofre como a gente está sofrendo nesse momento. Cara, que legal. Então, assim, não é só não é só o empresário que tem que olhar indicadores econômicos. A dona de casa também tem que olhar, porque a economia é tão globalizada, né? Não, eu sou dona de casa aqui, eu sou pensionista, eu nem empreendo, não tem que saber de nada, tem que saber que vai afetar seu bolso. Tem que saber. A gente empreende a casa, né? Então você está cuidando de casa, você empreende a sua casa. Você ali, tem né? um negócio ali, o óleo de soja. Outro que está R$10 o litro. Aí você vai falar, por que subiu bastante? Porque o preço da soja no mercado internacional subiu muito por conta da pandemia. E a gente teve uma estiagem, uma falta de chuva ou seca no sul do país, reduzimos a nossa safra. A safra americana também não está sendo muito boa, então os preços internacionais sobem. E aí, o que acontece? O óleo de soja sobe, a soja que serve como ração animal para os bovinos, ave, etc., também vai ficar mais caro. Então a carne vai ficar mais cara, o frango vai ficar mais caro, o porco vai ficar mais caro. Então é assim, você vai olhando um indicador, parece, olha, o preço da soja no mercado internacional está subindo. Aí você fala, o que eu tenho a ver com a soja no mercado internacional? No seu bolso diretamente. Então a gente tenta trazer toda essa análise, evidentemente são milhares de análises, mas é importante quem está nos assistindo entender que a economia está cada vez mais globalizada e conectada. Então um evento que acontece lá no Japão tem um efeito aqui imediato, quase que imediato, né, no Brasil. Sim. Eu acho que para quem está em casa entender, no passado a gente tinha as músicas que estouravam na Europa, nos Estados Unidos, demoravam para chegar no Brasil, né? Demorava alguns meses para chegar. Hoje, você vê já o que é sucesso nos Estados Unidos, já toca aqui. Você pega esse aplicativo, Spotify, etc., já sabe o que está bombando em outro lugar do mundo. E isso a gente pode trazer para a economia. O que acontece na China, a gente já vê reflexos quase que imediato aqui, porque a economia está muito conectada. Cara, eu gostei muito essa metáfora que ele usou aí, essa analogia da música. Sim. É algo do cotidiano, né, das pessoas. E aí, trazendo essa relação do cotidiano, né, do que as pessoas vivem em relação à economia, eu não sei se é uma percepção minha, Guilherme, mas eu vejo que poucas pessoas se interessam pela economia, né? Você não vê
um estudo aprofundado, não digo nem aprofundado, mas algo que seja do cotidiano das pessoas, de não, olha, a gente tem que se preocupar com a economia por causa disso. Você acha que isso é devido a quê? Por que as pessoas não se interessam pela economia e vão deixando a vida passar assim? Não sei. Boa. É uma resposta, extremamente... As pessoas, assim, porque eu ia falar, o latino tem uma certa tendência para um certo populismo, né? De deixar o governo resolver seus problemas e tudo mais. Mas a gente está vendo que isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, a população não entende tanto, né? Vê lá nos Estados Unidos também está acontecendo o problema do aumento da gasolina. Na Europa também, aumento do gás, ou seja, o mundo todo está sofrendo. Às vezes é muito complexo, talvez seja esse o meu trabalho. Eu sei que é muito difícil traduzir do economês para o dia a dia. Até mesmo porque as pessoas, né, Pedro, olham a economia como números, matemática, estatística. Quando fala em números, aí a pessoa já começa a falar, não quero falar sobre isso. Eu quero só entender... Tem uma parte passional também aí, né? Assim, a gasolina está subindo, né? Porque o governante, não sei o quê... sem querer entrar em política, mas só falando a parte das pessoas. Mas já entrando, né? Eu não queria não, mas... A parte da... Vou fazer a parte que me cabe. A parte das pessoas mesmo, assim, né? Não, cara, mas olha só, isso aqui tá acontecendo, é um efeito global, é por causa disso. Não, é porque o fulano de tal não quer mexer nisso aqui, eu sei que é isso. Então, assim, é complicado até pro economista isso, né? É complicado. Vamos pegar o caso da gasolina. O que acontece? Você tem esses efeitos, né, do aumento do preço do petróleo, o câmbio subiu, então você importa esse produto mais caro do exterior. O Brasil, ele é autossuficiente na sua produção de petróleo, mas não é autossuficiente no refino. Então ele precisa mandar para o exterior e importar esse produto, pagando um valor mais caro. Isso já explica o aumento dos preços aqui no Brasil. Qual que é o problema? A gente teve uma corrupção gigantesca nas refinarias, Abreu e Lima, lá no nordeste do Brasil, o Comperj no Rio de Janeiro, que você destruiu uma região. Então tudo isso dificulta nesse momento que a gente tenha uma capacidade de refino. Outro problema, o imposto. O ICMS cobrado da gasolina é em torno de 25% a 34%, dependendo do estado. Qual o problema? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele incide sobre o preço na ponta. Então, quanto maior o preço, maior vai ser a arrecadação, não a alíquota. A alíquota vai permanecer a mesma. Vamos fazer a analogia seguinte, no restaurante. Se eu gasto R$100, a gorjeta, né? A propina que eu falo em espanhol, né? Na propina. 10%. Então, pagar R$10 de serviço. Se eu gasto R$200, eu vou estar pagando R$20. Então, a alíquota continua a mesma, 10%. Mas se eu jogo para gasolina, o estado, por exemplo, a Bahia, se eu não me engano, a alíquota é 32%. Então, quanto maior o preço da gasolina, mais os estados arrecadam. Então, a gente está vendo agora os estados com muito dinheiro. Aí você pensa o seguinte, por isso que a população reclama também. Né? Não é somente... É um conjunto de fatores. Não é uma coisa reclama, só. Evidentemente, olha, do cenário internacional, mas o que a gente pode mudar aqui? Os estados estão arrecadando bastante. Por que no momento de pandemia, né, a gente nós ficamos em casa, restringimos as nossas liberdades de sair, ir e vir por conta da pandemia, etc. Por que o estado não pode ajudar agora nesse momento? Né? Fazer uma compensação, fazer um gasto melhor, etc. Então, a população, de certa forma, tem uma certa razão em reclamar, mas não é suficiente para explicar todo o processo aí de aumento de preços que a gente está vendo. Entendi. Legal. Eu ia puxar um gancho que ele falou lá, e até talvez causar uma polêmica, mas ele falou bem assim... polêmica. Eu gosto de polêmica, mas polêmica vocês verão no final do podcast. Fiquem aí antenados, não saia daí, porque até o final vai ter uma polêmica aqui que eu vou falar para o Marcos. Vai ter uma polêmica. Vai largar a bomba e vai sumir. Das braba. Das braba. João Kleber perde. João Kleber... Para. Mas você falou da questão de você comentou lá atrás sobre os erros, né, que é importante a gente aprender e tudo mais com nossos erros. Você sabe me dizer se o Brasil tem aprendido com os erros com relação à gestão econômica? Né? Essa pergunta aí eu já respondo, não. O Brasil vou dizer aqui, o Brasil é uma várzea, né? Uma série C do mundo. É uma zona. E aqui eu não estou falando desse governo, não. Estou falando dos governos todos que passaram. Né? Quem é empreendedor
às vezes me pergunta, né, sobre eleição, e aí, como é que vai ser a eleição esse ano? Isso vai impactar na economia? Você vai votar em quem mesmo? Você vai votar em quem mesmo? No final. No final. Tá bom, polêmica, no final desse podcast. A gente vai comentar sobre isso. Rapaz, O que eu falo é o seguinte, o empreendedor tem que trabalhar independentemente do governo. Tem que trabalhar. Porque eu sobrevivi ao longo dos governos Dilma, Lula, Temer, Bolsonaro. Os governos não ajudam a gente. Sim. Não adianta ficar esperando que o governo vai ajudar o seu negócio, vai aumentar suas vendas, vai fazer com que o consumidor saia da sua casa e vá lá comprar no crediário, no cheque especial, faça alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Lê do engano quem pensa isso. Sim. Então é o seguinte, você tem que traçar o seu rumo, a estratégia, olha, vamos atacar o consumidor X, então vamos fazer uma política de preço para esse produto, vamos atacar no marketing, vamos ampliar o mix de produtos para aumentar a oferta para eles sentir a vontade para comprar um ou outro produto, vamos fazer cashback, vamos fazer fidelidade. Isso aí depende do governo? Não. Todos os governos atrapalham a vida do empresário. Todos. Seja nos alvarás, seja na carga tributária, qualquer que seja, atrapalha. Então não adianta a gente perder tempo. Isso aqui eu falo porque pergunta muito de eleição. Eleição vai ter essa polarização esse ano, que é natural não somente no Brasil, como teve agora na França e vai ter nos Estados Unidos também. Está tendo nos Estados Unidos. Mas empresário, não mire a eleição como objetivo do seu negócio. O seu negócio tem que traçar o seu próprio negócio, independentemente de governo. Então, esse é o recado que eu deixo, porque governo nenhum na minha vida me ajudou. Só me atrapalhou, só trouxe burocracia e muito mais. Então, eu sigo minha vida independentemente de governo, tentando ganhar o meu ganha-pão. Você defende o Estado, então, out do... totalmente fora. Aí é uma discussão conceitual. Ele tá jogando a pimentinha. Não, mas isso aí eu não fujo, não. Ele gosta. Eu gosto desse bate-papo exatamente porque os liberais, que a gente chama na economia, aquele que defende o Estado mínimo, etc., tem a sua razão no conceito. Mas na prática é um pouco diferente. Eu vou trazer o exemplo aqui da crise econômica que nós vivemos. Nós temos 5 bancos no Brasil. Né? Nós temos a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Se a gente não tivesse um banco público, por exemplo, será que os bancos privados fariam um incentivo ao consumo? Trariam um Pronamp para a população, para os empresários? Será que a gente teria um programa desse? Porque aí quem que ia implementar, né? Porque pra quem não sabe, galera, o governo tá lá, ele até cria um programa, né, de incentivo, uma linha de crédito X, mas alguém tem que executar na ponta. E o privado, será que ele vai ter a vontade mesmo de reduzir a sua taxa de juros, dar um prazo maior de pagamento, uma carência maior para esse empresário no momento que o risco de inadimplência é muito grande? Será? Eu acho que não. Então a gente tem que ver muito bem. Talvez o Banco do Brasil não tenha uma parcela tão grande nesse aspecto, porque o Banco do Brasil trabalha um pouco mais com o consumidor, crédito agrícola. Já a Caixa Econômica trabalha com empresário, trabalha com casa própria. É outro aspecto. Então, assim, você fala de Estado mínimo ou redução do tamanho do Estado, é complicado. Eu sou a favor das privatizações? Sou. Mas tem algumas que a gente tem que tomar muito cuidado. Os Correios, por exemplo, é a empresa estatal que mais emprega no Brasil. Será que, mesmo fazendo o filé mignon e o osso, né, numa privatização, ou seja, pega São Paulo, mas pega o Acre, será que essas empresas vão dar conta de atender uma população lá no interior do Amazonas, lá no interior do Acre? Será que a gente vai ter uma população atendida? Então, eu tenho certos receios que no dia a dia a gente vê uma outra realidade. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui e quem está em casa nos assistindo para entender muito claramente. Você já ouviu falar que o caixa eletrônico, que o banco vai fechar, porque está vindo aí o mobile, está vindo o online, etc. Sai um pouquinho dessa bolha. Vá até aqui, vá até a Serra, no dia de pagamento. Vai até no dia 5, dia 4, dia 3, uma agência da Caixa Econômica. Vai ver se essa sua tese vai vingar. Em frente a uma lotérica no supermercado. Vai ver no interior. Eu andei recentemente, no ano passado, no interior da Bahia. Você vai ver nas cidades cada vez mais pobres ou com renda mais baixa, que os bancos têm uma parcela muito importante na vida deles. Então, assim, essas teorias que a gente tem por trás como economista, a gente acaba indo por água abaixo quando a gente vê a realidade. Então, eu falo assim, eu tendo a ser mais para liberal. No entanto, eu entendo que a realidade é muito mais complexa e desafiadora do que a população imagina. Porque quem está discutindo isso?
Vou dizer aqui, é na Globo News, na CNN, que atende o quê? A A grande mídia, né? 0,0001% da população. Serve A nem de população amostra. geral faz o seguinte, acorda às 4 da manhã, vai lá, pega seu transporte público lotado, fica ouvindo alguma música, uma rádio, chega no trabalho, trabalha o dia todo cansado, tem que sair de casa, gastar mais 1 hora de transporte, chegar em casa, lavar roupa, fazer comida, dormir um pouquinho e voltar nessa mesma rotina. E eles não têm tempo para ficar discutindo se é liberal, se não é, se é privatização, se não é. Então a realidade do povo se impõe diante de vários desafios como esse. Legal, legal. Muito bom. E Guilherme, você falou de vários indicadores aí que você trabalha, né, que são importantes para a economia, né? Taxa de juros, Selic, PIB e tudo mais, por aí vai. Eu queria que você listasse, na sua opinião, na sua experiência aí, até 5 eu vou colocar, pode ser 3, pode ser 4, até 5, vou te deixar à vontade, até 5 indicadores econômicos que você entende que são os mais importantes, os mais relevantes para a vida desse cara do dia a dia, que acorda 4 da manhã, tal, que vai afetar tanto ele quanto o empresário ali, o pequeno empresário brasileiro, o pequeno comerciante. Falou, naquele conceito assim de que não adianta a gente querer dar uma peça de carne para uma criança recém-nascida comer, que ela não aguenta aquilo. Então ela toma um leitinho, uma papinha e vai indo. Então para aquela galera ali, os empreendedores estão nos ouvindo, nosso público, dono de casa, enfim, galera que... Tô me interessando nesse assunto. Esse assunto, realmente eu percebi que a economia global eu preciso me atentar. Que seriam aí até 5 indicadores que as pessoas devem primariamente se atentar e não deixar de prestar atenção, e por que cada um deles deve ser analisado por esse público. Mais uma pergunta de Enem, sua, né? Ele é mestre da pergunta de Enem. Né? A gente tem 1 hora aqui só para essa pergunta, né? Essa pergunta é simples, pô. Pergunta longa, candidato. Mas vamos lá. Eita! Ele tá no clima da eleição. Tá no clima aqui do podcast, do Vila do Empreendedor. E a vida tem que ser tratada com humor, né? Leve, porque isso aí. a vida já é sofrida no dia a dia. Você vai abastecer seu carro, já fica nervoso. Vai no supermercado, já fica nervoso. Então, assim, se a gente não levar a vida um pouquinho no humor, a gente vai quebrar a cara em algum lugar. Falar nisso aí, só de você responder a pergunta, fui na casa dele uma vez, lá em São Paulo. Sabe o que ele fez? Ele falou um negócio de saber entrar, saber sair. Eu cheguei lá, bicho, fiquei na Maceió, fiquei na minha, né? Me arrumou um cantinho lá, fiquei, show de bola. Casinha do Bob, você foi lá? Me deixou no quartinho do Bob lá, mas tá bom. Lá da lavanderia. É o que merece. Metro quadrado de São Paulo é caro. Metro quadrado é caro, tá bom. Eu paguei o hotel, né? Economizei ali, pô, tá bom. Uma coisa. Valeu até quanto em São Paulo. Pois é. Beleza. Aí eu falei, pô, tá dando fome. Pensei, tá dando fome. Vou sair pra almoçar. Almoçar em São Paulo é caro, né? Eu dei uma segurada, tomei uns copos d'água. Falei, pô, esse cara vai me chamar pra almoçar não, bicho? Tá na casa de economista, né, cara? Daqui a pouco ele vem. E aí, Marcondes, você tá com fome? Não tô com fome, não. Não, mano, que isso, cara? Vou fazer uma almoço aqui pra gente. Que isso? Rapaz, o cara sacou os filézão mignon assim, ó. Pão de alho, não sei o que, você vê que faz tempo que ele foi lá, né? Pra ter um filé mignon, assim, a esse preço. Era R$30 o quilo. Não, era R$30 o quilo, né? Hoje R$100 o quilo. Então, a história já venceu, hein, Marcondes? O cara é bom, velho. O cara é bom. Agora você vai ter que devolver, tá? Tem que devolver, eu tô devendo. Eu acho que ele merece. Com preço de hoje. Lógico. Tem que ser filé mignon. Filé com filé. Então, você merece. Ah, obrigado. Dá um jeito. Vai dar um filé de borboleta pra ele. Mas, não. Tem que ser o mesmo. Miau. Mas sobre indicadores, vamos lá. Não sei se eu vou listar aqui 5 de cabeça, mas um importante. Inflação. A pessoa acompanhar a nossa inflação. Por quê? Porque a inflação... Desculpa, vamos fazer agregar essa pergunta, que eu acho importante. Aonde que a pessoa vai ter a fonte confiável da informação? Esse é o grande ponto. Essas informações que a gente trabalha são públicas. E do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá tem as informações na palma da sua mão, se você quiser. Inclusive, estou lançando curso exatamente sobre isso. Depois eu vou responder a sua pergunta, não vou fugir não. Não, por favor. Porque eu percebi que muitos economistas, ou as pessoas que gostam de indicadores econômicos, de pesquisas, não conheciam o sistema do IBGE, de captação das informações. Então eu vejo muitas pessoas falando na televisão de um número, mas não conseguem dizer o que está por trás dela.
né? Não conseguem entender a metodologia de como acessar as informações mais detalhadas, de como fazer uma análise melhor cruzando informações. Então, o meu curso vai ser exatamente isso. Vai ser ensinar a metodologia da inflação, do desemprego, do comércio, de serviços, agropecuária, etc. Vou ensinar o caminho de como a pessoa vai acessar a informação e como ela vai fazer uma análise daqueles números. Então, é uma ideia que eu tive também, como vocês tiveram aqui como empreendedor e tudo mais, para trazer informação para esse público, para ele ter mais conhecimento dos dados. Muito bom isso. Porque a gente conhece as informações, vê na mídia sempre uma distorção, uma análise equivocada. Então, é importante que as pessoas tenham a real dimensão das informações e do que elas tratam para trazer a melhor, o conceito para o objetivo final. De comunicar, a tradução daquele número para a população em geral. Muito bom, muito legal. E, voltando à sua questão, depois de meia hora... também com a pergunta que ele fez, né? A pergunta longa, né? Você atrapalhou a resposta, candidato. É uma pergunta... Já fez a pergunta simples, você viu que ele fez, já respondeu assim. A pergunta marcante, a pergunta com a resposta embutida. Então você tem que... pegadinha, é sim ou não para ele. Então, enfim, complicado. Mas inflação, por que a inflação é importante? Porque ela é o termômetro da economia. Se eu tenho a demanda mais aquecida, os preços tendem a aumentar. Se eu tenho uma oferta ruim, os preços tendem a aumentar também. Banana na feira, né? Clássico Banana exemplo, na feira. Então, a cenoura que as pessoas estão vendo, né? Você teve um problema da oferta lá em São Gotardo, no interior de Minas, isso, em Caraíba. Então, tem várias histórias. Então, a inflação é o que vai impactar o custo do empresário e também no bolso do consumidor. Endividamento e inadimplência das famílias. Isso, as FEComércios locais têm isso, a FEComércio Espírito Santo tem, da de São Paulo, Bahia, etc. Por que é importante? Quanto maior o endividamento é importante tirar essa ideia das pessoas, né, que endividamento é ruim. O aumento do endividamento ele é saudável quando as pessoas contraem um crédito, vão lá na Casa Bahia, compram uma televisão, uma geladeira, um fogão em 12 vezes, mas se ela conseguir pagar, beleza, não tem problema. O problema é quando você aumenta o endividamento e aumenta também a inadimplência, ou seja, a pessoa está tomando crédito, mas não está conseguindo pagar. E essa a situação do momento, né? Por isso é importante você acompanhar. Por quê? Porque se a pessoa não está conseguindo pagar as contas do dia a dia, ela vai sobrar menos para o comércio, para as compras, para serviços e etc. Então, é importante você monitorar isso. Só um parâmetro antes de você seguir, Guilherme. Um exemplo aí, hoje o endividamento está em quantos por cento? Quantos por cento estava antes da pandemia ali, pouco antes? E quanto você considera aí razoável, ideal para a economia que flutue entre tanto em tanto o endividamento, X e X? Outra pergunta, é complicado, mas assim, o endividamento hoje está em torno de 70% das famílias brasileiras. 70% das famílias, não da renda. Não da renda. Tá, perfeito. No passado a gente estava em 50 e poucos por cento, chegamos a 60%, então houve um aumento expressivo em torno de 60% para 70% das famílias endividadas. Endividamento é conta em atraso. Não, endividamento é qualquer tipo de dívida. Tem dívida se você foi no supermercado, gastou no cartão, você está endividado porque você tem a fatura no final do mês. Então você se torna endividado. Se torna inadimplente se você pega a fatura do cartão e não paga naquela data do vencimento. Perfeito. Então, aí tem um problema. Então, a inadimplência também subiu, estava em torno de 20 e poucos por cento, foi para 30 e tantos por cento. Mas a sua pergunta, imagino eu, que seja, qual a parcela da renda que Perfeito. Seria o ideal com comprometimento da dívida? Ou seja, quanto que eu posso ter da minha renda comprometida com crédito? E a gente fala sempre com 30%, um terço, basicamente. Por quê? Porque eu tenho um terço ali para consumo do meu dia a dia, ir ao supermercado, farmácia, etc. Eu tenho um terço para pagamento de contas, né? Conta de luz, conta de água e etc. E um terço para pagar minhas contas de dívida, né? No cartão de crédito e etc. Sim. Então a gente fala que esse um terço seria o ideal para a população se endividar. Né? Mas a gente sabe que em alguns momentos umas famílias se endividam mais, outras menos, mas os bancos têm a sua característica de modernização de, olha, o Pedro pode X% da sua renda, você vai me mostrar quanto que você ganha, imagino eu 50 mil, né, por mês, mesmo. Tranquilamente. Acertou. Então, aí vamos falar, né, você pode, 30, 40, 50% da sua renda. Então, estão falando de 50 mil, 25 mil você pode de crédito, tem liberado. Outros não. Então, vai depender muito de cada consumidor. Então, endividamento, inadimplência, inflação. E aí eu falo do PIB, que é importante, porque o PIB é o sentimento da economia, né? É o que a economia está produzindo. Agropecuária, comércio, serviços, indústria, e consumo das famílias, investimento do governo, investimento geral da economia. Então, são alguns indicadores. Vou falar aqui, PIB, então, inadimplência
endividamento, é a mesma coisa, e inflação. E o resto você vai meio entendendo aos poucos. Legal. Então, você que está em casa aí, você que tem uma pequeno comércio, você que é um grande empresário, esses indicadores você não pode deixar de analisar aí quase que semanalmente, né? Apesar de depende da defasagem, né? Depende, assim, é mensal, dado da inflação mensal, dado do PIB trimestral. Né? Então tem alguns indicadores que você tem que acompanhar com um certo tempo. E a economia, né? A economia do dia a dia, às vezes, obrigado. A economia do dia a dia até muda, assim, aumenta o número de consumidores aqui, eu vendo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas na economia geral do Brasil, você não consegue mudar tanto um PIB de um trimestre para o outro. Não é, a gente é um transatlântico, meio chavão, né? É um transatlântico. Você não consegue dar um cavalo de pau da noite pro dia. Então, vai sendo as coisas mudando aos pouquinhos aqui, um pouquinho ali. Você vê da taxa de juros, eles aumentam de 0,25, meio ponto. É raro ser de 0,75 para cima o aumento, né, percentual? É só quando tem... Esse é um grande... Olha, esse é um tema, hein? Voltando ao Brasil, que é um país zoado. A Série C, bem várzea mesmo. A gente teve em 10 anos um aumento expressivo dos juros, uma queda de juros, uma subida novamente. Por quê? Porque tem muita instabilidade. Estabilidade política, estabilidade econômica. As regras mudam da noite para o dia. Quem é contador sabe que tem lá as instruções normativas, todo dia que muda algum tipo de observação. Por exemplo, na aviação tem muita regra. Eu faço algumas coisas para o turismo, então eu vejo que na aviação tem muita mudança. Os serviços, por exemplo, de streaming, como Netflix, Amazon, etc. e tal, tem projetos de lei já querendo taxar ou querendo colocar cota nacional, de produção nacional. Então, assim, todo dia tem uma ameaça, tem algo querendo atrapalhar a vida do empresário ou mudança de regra. Aonde a gente vê isso? Né? Qual a consequência disso? No preço. Se eu tenho um risco grande, eu vou botar no preço. Então, se meu negócio acabar amanhã, pelo menos eu ganhei aqui meu dinheiro. Então, esse é o risco da economia. Então, quanto maior o risco, maior o retorno e quem paga é a população. Então, a gente teve em 2015 uma inflação de 10%, nós tivemos que ir lá subir juros. Aí a inflação começou a cair, a gente voltou a cair os juros. Agora, com a pandemia, a inflação vai lá em cima e sobe juros de novo. Então, assim, você imaginar um financiamento imobiliário de 30 anos, a flutuação é eletrocardiograma, né? A curva de juros. Você não consegue ter previsibilidade. E agora? Eu vou contrair um crédito a 13% ou vou esperar para 2%? Olha o intervalo que a gente viveu em um ano, de 2% para quase 12%. Então, a situação é muito complicada e o Brasil vive numa situação muito ruim. Lembrando, não é deste governo, não é do anterior, nem do anterior. É da economia brasileira que, assim, é da economia latina, que tem uma característica muito grande voltada para o populismo, que ali deixa a conta para o dia de amanhã e quem paga é a população, direta e indiretamente. E aí as pessoas não entendem isso, né? Enfim, aí é outro... Aí você entra em questão de cultura, né? A falta de educação básica. Aí a gente vai voltar lá no... Aquele podcast que a gente fez também. Não, e... Fugiu a palavra aqui agora. A forma como nós fomos colonizados, né? Tudo sempre volta para isso aí, né? Então, acaba que gera essa consequência que a gente vive hoje. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E Guilherme, queria fazer uma pergunta, porque muitos... Meio Mário Bonella, né? Tô sentindo Marcondes. O Mário Bonella, ele é seu fã, tá? Eu que sou fã do Marcondes, sempre teve Mário Bonella e era meu objetivo de vida ser entrevistado pelo Mário Bonella. Consegui recentemente. Rapaz, eu tenho uma reportagem com ele de uns 6 minutos, bicho. Mas nem eu falo não, eu falo uns 10 segundos. E vou falar uma curiosidade aqui, né? Já fiz vários telejornais, já fiz os principais da Globo, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia, todos, SBT, Record, todos. Mas eu falo com a pessoa da comunicação. Meu sonho, eu tinha 2 sonhos na época, né? Há uns pouco tempo atrás. Primeiro deles, ir ao Ronivon é meu estilo, né? Bem Ronivon, né? Qual que era o estilo? É sentar lá na mesa, comer um prato. Não sei se vocês conhecem o programa dele que tinha na TV Gazeta, que era mais para São Paulo. Era no final do dia, assim, que sentava na mesa lá, comia um negócio, tomava um vinho e discutia amenidades. Isso aí era
fundamental, incrível. Eu queria participar, mas não consegui. E o outro era o jogo dos pontinhos lá do Silvio Santos, das 3 dicas. Eu falei, cara, já fiz toda a Globo, todo o SBT, jornalismo. Roda Jequiti, você quer aí também? Não, aí não. Silvio Santos. Então, ainda não consegui, Marcondes. Esse é meu objetivo aqui. Chegar lá nas 3 dicas lá do Silvio Santos no domingo, que é meu programa favorito. Apesar de ter na mídia. Ele vai voltar a gravar agora. Vai voltar a gravar, a gente tá sabendo isso, né? Não acompanha a vida do Silvio. Vai pra lá. Ai, Marcondes, vamos. O cara é bom, o cara é bom. Não, imitação horrorosa. Mas a gente tenta aqui, pelo menos, agradar o público que tá em casa, né? A gente tem que... Assustar, enfim. Menos As pessoas vão pela curiosidade. Cara ridículo, deixa eu ver. Patético. É tão ruim que eu quero ver mais. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se piora. Vai piorar. Enfim, sou patético? Sou. Ruim? Sou. Vai fazer o quê? Tô aqui com uns amigos batendo essa prosa aqui sobre economia. É isso aí. A parte é essa. E Guilherme, muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, como a gente já sabe, já empreendem, o desejo de empreender, tem aquele trocadinho que quer investir no negócio, e aquela famosa pergunta, né, que a gente que trabalha no ramo, o pessoal faz e deve fazer pra você também, que é, e aí? O que tá dando dinheiro? Melhor pergunta. Né? Eu costumo responder assim, abre um Google dá dinheiro. Dá. Abre a Tesla pra você, Tesla dá dinheiro, enfim. Mas, caindo pra realidade aqui, você que trabalha diretamente aí nos dados, indicadores da macroeconomia, e você falou também que trabalha com números por setores, se você tivesse que trazer uma análise, ou já trazendo, né, uma análise com base nesses números do panorama de cenário de setores, para trazer dicas para os nossos ouvintes aqui quanto a empreendedorismo. Falar, olha, com base nos números que eu tenho aqui hoje aqui, e as projeções futuras, parece, não é uma indicação de investimento, de negócio, mas o setor XYZ tende a ser melhor, né? Pra continuar a piadinha. Não, cara, o potencial. A banca do Enem não sabe o que tá perdendo. Potencial agora. Abra uma videolocadora. Sucesso, né? Ai. Mas olha, não. Blackbuster. Blockbuster, né? Esses caras estão esfregando o cotovelo no chão até hoje, né? Não vou entrar em números. Não vou entrar nesse detalhe de números. Por quê? O que eu vejo hoje, Marcondes e Pedro? Eu vejo uma falta de noção do empreendedor no Brasil. Isso porque eles acham que, olha, eu sei escolher uma bela roupa para vender. Eu vou na 25 de março, vou no Brás, eu faço as compras, chego aqui na cidade, coloco para vender. Aí coloca um gerente para ficar na loja e vai ficar em casa monitorando as vendas no computador. Coloca lá um funcionário X, etc e tal, e depois fala assim, meu negócio não está rendendo. Eu falo assim, comércio é para estar com barriga no balcão. Não adianta você ser um bom empreendedor e não tiver o contato no dia a dia com as pessoas. Porque eu vejo, a mão de obra hoje está muito ruim. Em todos, seja serviço, comércio, etc. Você vai numa loja é mal atendido, você vai num restaurante é mal atendido. E não adianta trocar, porque se trocar vai ser ruim mesmo, né? Recentemente eu tive necessidade de alguns serviços básicos, de construção civil, etc. E as pessoas não querem mesmo. Aí vão falar assim, mas pagando o valor que você paga. Não, eu queria pagar até a mais de mercado. Mas as pessoas não querem. Então, será que existe mesmo esse desemprego? Evidentemente, tem um problema geral da economia, mas tem muita gente que faz aí um corpo mole para voltar ao trabalho. Isso acontece, sim. Né? E voltando sobre o empreendedorismo, o mais importante é fazer o que gosta. Né? Às vezes as pessoas pegam dinheiro, eu vou pegar o dinheiro, vou fazer algum negócio para pelo menos tocar minha vida aqui. De repente vai dar errado. Sim. Tem que fazer o que gosta. Aí a pessoa vai lá, pega um crédito no banco para abrir um negócio. Fala assim, mas o crédito está muito caro. Até você vender, até você girar caixa para poder pagar esse crédito, você já se endividou. Já era seu negócio. Verdade. Você já morreu. Então as empresas tendem a morrer, né? Vocês são do Sebrae, entendem que, se eu não me engano, são 4 ou 6 anos. Nossa ex. Alguns anos de abertura, que é a média, né? Se eu não me engano, 6 anos a partir da abertura, que as empresas fecham, em média. Sim. Então, mostra que claramente as pessoas não têm a vontade. Só ter vontade não é
suficiente. É importante estar no dia a dia, você ouvir o cliente. Por que está errado na minha loja? Olha, eu não gostei da armação aqui, a cor está ruim, a música está alta. Você só vai entender o detalhe, os erros né? e acertos no dia a dia. Qual a necessidade desse cliente? É o pagamento no cartão de crédito? É um Pix? É uma chave que precisa estar mais fácil? É o andamento da loja? A fila está muito grande? Por que a fila está grande? Será que é melhor colocar 2 caixas ou um caixa só? Ter mais atendentes aqui? Promover as pessoas que querem trabalhar, diferenciar aquelas pessoas que não estão querendo trabalhar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não vou entrar em detalhe, olha, o setor de vestuário tende a melhorar por conta da volta da pandemia, aí as pessoas estão voltando para a festa, para os seus eventos sociais, para o trabalho, estão precisando de roupa. Isso aí, evidentemente, tem os seus ciclos da economia. Mas eu digo, se você não tiver a barriga no balcão, entender o seu consumidor e ser observador, não querer ser o dono da verdade. Que muito fala assim, o Pedro, eu entendo dele. Ele vai gastar X reais, ele vai gastar no tal cartão, ele vai vir tantas vezes. E eu falo assim, mas o Pedro, eu não quero comprar seu produto. Eu não quero pagar dessa forma. Então tem que entender a sua demanda. Então isso é muito importante para o empreendedor ter essa noção ao montar o seu negócio. Legal. Muito bom isso aí. Eu vou só insistir um pouquinho mais na pergunta, porque o que você falou é muito... Porque o que você falou é muito importante mesmo. Mas a gente tem um outro lado que é assim, a gente precisa fazer a coisa certa, que é o que você está falando, mas no lugar certo, né? Então se a gente faz a coisa certa, com afinco, com vontade, com dedicação, como você colocou, que tem que ter com atenção no detalhe, por que o negócio, né, pode estar vendendo menos ou mais, tudo mais. Se você faz isso no local errado, no mercado errado, no ramo errado, essa dedicação ela não é potencializada, às vezes ela nem vai pra frente. Então, assim... Já começa mal, né? Você já analisou errado, você tá fazendo a coisa certa, abrindo a loja de máquina de escrever, quer dizer... Você vai ser super dedicado lá que não vai funcionar. Ou em algum lugar que não tenha fluxo de pessoas. Enfim, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê falar muito, por exemplo, do agronegócio, né? Como sendo assim, olha, o Brasil é o celeiro do mundo, o agronegócio segura o PIB. Então, assim, por aí, realmente, assim, tende a ser bom. É um mercado como um todo que tem suas peculiaridades, mas imagino que seja um bom caminho para o empreendedor analisar, né? Se ele tem... um fit, né, que a gente chama, se ele tem uma relação com aquilo ali, né? É uma questão, assim... muito pessoal também, né? Pessoal, depende da região, depende da população, da economia, etc. Mas eu diria, olha, estamos saindo da pandemia, né? Enfim, espero que estejamos saindo, que não tenhamos nenhum retrocesso nesse aspecto. E que as pessoas precisam nesse momento, né? A área de tecnologia, as pessoas estão fazendo trabalho remoto, híbrido. Então, os eventos, por exemplo, vão ter lá as suas poltronas, mas vai precisar de um sistema agora para ter as câmeras, para ter todo o audiovisual envolvido para as pessoas que estão em casa assistindo. Será que tinha isso antes? Não. Então, é um bom negócio você tratar isso. Podcast, nós estamos num estúdio aqui. É um estúdio de música, para quem está em casa nos assistindo. É um estúdio que tem aqui a música, o nosso produtor ali atrás, que saiu ali, não aguentou mais nossa conversa, mas já voltou. Então, quer dizer, isso aqui é uma adaptação do negócio. Você percebe a necessidade do cliente, uma demanda existente e você monta o seu negócio. Da mesma forma, vestuário. De que forma as pessoas vão voltar agora para as festas, para casamentos, para aniversários, etc. Será que vai ter alguma mudança? Será que eu consigo? Por exemplo, eu precisei contratar uma pessoa, tá? Uma pessoa na CLT. Sabe onde eu fui buscar uma consultoria ou um contador? Na internet. Eu fui procurar lá como que faz o preenchimento de CLT, etc. E tem uma consultoria lá em Porto Alegre. É um precinho pequeno que eles só fazem isso. Então eu consegui um serviço lá de Porto Alegre para fazer a minha... O cálculo não é nem o cálculo, o acompanhamento mesmo. O contador, mês a mês, contador lá que vai me dar todo o folha de salário, etc. Para pagamento do gerar social. Guias, né? Gerar guias, etc. Então assim, as coisas estão mudando.
você pode ampliar o seu negócio, né? Ir para outros segmentos ou ampliar as regiões, né? Inclusive, da minha empresa, eu fiz também, lá no Rio Grande do Sul, uma pessoa, um designer, que fez a minha logomarca da minha empresa. Como é que é o nome? Faz o merchan aí. Econdata. Econdata. Mas não vai ter no Instagram, que tá lá, Guilherme Dietze, já fazer o merchan já aqui. Adianta aí. @Guilherme Dietze, DIETZE, para Delta Índia Eco, Tango Zulu Eco, que eu sempre falo isso. Que é isso? Bem mais fácil. aviador, hein? Entendi. Agora eu entendi. É porque, por exemplo, de 10 perguntas que me fazem, 70 é em relação ao meu sobrenome, como pronunciar. Então a gente já fala Guilherme Dietze, Delta Índia Eco, Tango Zulu Eco, porque é para a pessoa entender como é que se escreve. Então, assim, é importante entender, eu não diria também... Eu estou meio, não é fugindo da sua questão, mas é entendimento que as pessoas têm que entender que há uma flexibilidade de setores, etc., para você acompanhar e sempre entendendo qual a demanda do cliente, né? Entendi. Depende da região, depende da área de atuação, mas eu digo o seguinte, aqueles setores tradicionais, por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos, materiais de construção, são grandes empresas que estão dominando o mercado, farmácias e perfumarias. Tem grandes redes que já estão ampliando agora para o Nordeste. Isso dificulta muito as redes menores. Eles estão pulando, né? É que antes a gente tinha assim, o fabricante, o distribuidor, às vezes até um atacadista e o varejista. Esses dois do meio estão pulando, né? Sim. Porque você corta... Os intermediários. A margem tanto que a Cacau Show comprou uma fábrica aqui, está construindo uma fábrica lá em Linhares, ou não, comprou daquela empresa a mais, Coca-Cola antiga. O que eles querem? Eles querem fazer do início ao fim, né? Do cacau, já ter a fazenda, já ter a produção, já ter o custo logístico também, né? Já ter a loja master, tem um hotel agora com experiência lá em Campo de Jordão. Então, a ideia dos grandes é eliminar os pequenos. Não por até podcast mesmo, eles têm capitalismo, então isso, acaba impondo isso. Então esses mercados acabam tendo uma dificuldade, mas sempre comercinho de bairro tem uma certa... Aí eu vou mais pro setor de serviço também, salão de beleza, sempre vai precisar. Sim. E você que vai montar uma videolocadora, que eu sei. Rapaz, eu até pensei nisso, né? Só fazendo uma prosa, que eu falei, cara, talvez desse alguma coisa, uma locadora gourmet. Aquela nostalgia, assim, sabe? Sei lá, ter aquele prazer de pegar a fita. Mas dura 10 assim. minutos. Dura 10 minutos. Tipo, você vai ter um cliente a cada por dia, mas já. Um ticket médio de quanto? Você vai pagar quanto pelas fitas? Você compra um bacião, cara. Não, o problema é ter um VHS em casa. E outra, rebobinar na hora de retornar. A gente aluga o VHS tem multa, também. Tem multa. Mas a gente dá o desconto. Mas aqui, saindo dessa pergunta de complexa, assim, de Enem, que ele faz. Faz pergunta fácil. Faz uma pergunta fácil que o cara responde. Ele não vai ter que ficar fugindo. Eu chamei ele pra falar assim, Marcondes, vamos montar o podcast, você é bom, você é inteligente pra fazer pergunta. Tô começando a me arrepender. Mas deixa ele as trocas são exatamente por isso. Você pode trocar quem não tá... Quer dizer... Você esperava um camisa 9. De repente vem um camisa 1, goleiro, né? Que só na defesa. Então, às vezes, você substitui, né? Vem um Ronaldo Fenômeno depois de aposentado, né? Vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Passa lá e pede baixa. O seguinte, você falou sobre cenários, ele perguntou essa questão de qual segmento e tudo mais. Vamos para a prática. O cara tá lá, ele tá querendo montar um negócio e aí ele entra com aquela pergunta, o que tá dando dinheiro, e a gente dá essa resposta para ele que, cara... É no seu feeling, é no que você gosta. Como é que ele tá lá no bairro dele, ou na cidade que ele tá? Como é que ele pode analisar economicamente um bom lugar para poder se estabelecer? De que maneira que a economia pode ajudar ele a enxergar isso? Também pergunta boa. Excelente. É boa, só não é... Eu vou dizer, a pergunta é excelente, né? E bem objetiva aqui no aspecto. Vocês estão em marcação comigo. Calma. Eu ia parar no McDonald's ali e pagar pra todo mundo. Agora eu não vou poder pagar. Hoje tem promoção, então a gente vai aproveitar a promoção do dia. Então, aí você tem que analisar muito bem o seguinte. Tem cidades, por exemplo, que dependem muito de programas sociais. Certo. Né, cidades menores. Então, que dia que as pessoas recebem? Né, o que elas fazem com esse dinheiro? Se elas movimentam mais o comércio, o setor de serviços, tem uma atividade diferente, sazonal, dependendo do mês. Então, é uma observação. Qual o ponto de fluxo? Eu preciso do fluxo para minha loja ou não? Ou posso ser aquele escondidinho ali porque eu quero somente estar próximo da muvuca, mas não quero estar na muvuca. Então, uma loja de roupa, eu preciso estar ali no dia a dia, das pessoas se movimentando no dia a dia. Mas, de repente, um salão de beleza, eu posso colocar num cantinho ali da minha casa, um churrasquinho, né, da rua, que hoje está popular, posso colocar num cantinho melhor, assim, até mesmo pelo cheiro, etc e tal.
Então você tem que analisar a renda da população, o deslocamento da população, e isso é difícil dizer para as pessoas que não são observadoras. É uma característica que você tem que aguçar no seu instinto, assim, de olhar, né? Olhar pro todo, assim, ver o que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Então, se elas, por exemplo, tem um lugar que possa ter festas, de repente juntar ali alguma coisa com alegorias, com roupas, com decoração e etc., você vai observando as cadeias, onde estão surgindo os caminhos, né? E aí, setor de serviço, tecnologia, as pessoas hoje estão completamente no Instagram, Facebook, etc. Estão fazendo vídeo, como vocês. Então aqui tem 1, 2, tem uma penca de tripés. Será que eu não posso montar uma loja, dependendo da região, que venda tripés, iluminação um pouquinho melhor? Então você vai aguçando um pouquinho mais, entendendo a necessidade. Olha, não tem um estúdio de podcast na minha cidade. Pô, será que o pessoal precisa? Olha lá na internet, podcast ou vídeos, não sei, em tal região. Precisa, não precisa? Quais concorrências nós teremos na região? Então é uma análise, um plano de negócio, né, que Marcondes sempre fez muito bem, domina lá na Ace, né? Na Ace, e que você precisa ter esse planejamento. Então, assim, é um pouco de instinto, observação, são características que o empreendedor precisa aí desenvolver na sua trajetória. E você falou um ponto legal, que é o seguinte, essa análise, né, que o empreendedor precisa fazer, e nem sempre assim, aqui você deu o exemplo do tripé, né? Às vezes você pensa assim, não, tem a loja de roupa. Não tem loja de roupa aqui, eu vou abrir uma loja de roupa. Não, às vezes você pode abrir uma loja para fornecer coisas para loja de roupa, né? Araras, um armarinho, por aí vai. Que é muito comum a gente pensar assim, não, eu vou abrir X negócio. Pro produto final já, né? A gente sempre pensa no produto final. Mas tem uma cadeia, né? Tem uma cadeia. Então pensa às vezes na cadeia. A oportunidade de negócio para você pode estar às vezes na cadeia e não exatamente naquele produto final em si. Eu gostei muito do... Vocês gostaram? Assim, ficou melhor agora que eu falei? Eu acho que, enfim, os seus 30 segundos foram muito melhores do que todos os minutos aqui. Marconi, você... Melhoria contínua. Você encerrou fantasticamente. Muito bom. Você encerrou fantasticamente. Então, obrigado. Não, mas eu achei interessante quando ele falou dessa característica que ele está citando, que é de observar que, de certa forma, a gente observa, inclusive nos empreendedores, que ela é muito faltante, vamos dizer assim, ela é limitada. Então, é até normal, podemos dizer assim, não deveria ser, mas a gente encontrar empreendedores que são extremamente dependentes, né, de outros para poder fazer o negócio dele. É o que você falou, precisa do empreendedor estar lá com a barriga dele no balcão, né? Aquela história eu costumo falar, o ditado, né, o olho do dono que engorda o gado. É isso aí. Então, se você quer alguma coisa, você precisa observar, você precisa conhecer, você tem que entender as informações, né, que estão ali naquele lugar e você esmiuçar aquilo e transformar em dados, em informações e gerar o seu conhecimento. Então, mas ele usou uma palavra como característica, que é a observação, que a gente pouco vê, né? Como uma característica do empreendedor. O empreendedor precisa ser observador. Não usa essa palavra, e essa palavra é muito comum no nosso dia a dia. Assim, observação, eu acho que eu tenho isso bem assim, sem querer me gabar, mas já me gabando, né? Da observação, eu sou um grande observador. Se você não se gabar por você, quem irá fazer? Em São Paulo, aqui estamos gravando em Vila Velha, mas minha trajetória ainda estou 15 anos em São Paulo e lá eu ando de transporte público, né? No dia a dia, até meu trabalho, etc. Então eu fui ao longo do tempo... Isso rapidinho, isso é só pouco tempo, porque ele já é famoso, influencer já da economia, daqui a pouco ele vai... Não, a gente ia pra gravação na 25 de março, de ônibus lá, com aquele terno no Natal, para gravar, enfim, sobre vendas no Natal, mas a observação que eu falo, desse período todo, eu fui vendo a transição, né, do ônibus. Primeiro, você tinha lembra o celular? Tinha 2 chips, um de uma companhia, outro de outra, você falava ilimitado. Então o cobrador, ele falava a minha viagem toda. Ele falava tudo, você sabia de tudo. As pessoas falavam muito no ônibus e contava história e mentia pro patrão que não ia chegar. Falei pro meu patrão que eu tô doente, etc, tal, para não ir. Eu já ouvi cada história
Outra coisa, aí foi mudando. Aí foi do chip único que você poderia falar, sei lá, para uma pessoa só. Depois começou a ter o WhatsApp, áudio. Aí agora as pessoas estão tudo no áudio, falando áudio alto ainda para as pessoas. Aí começou a ter um pouco de streaming. Agora as pessoas estão com fone de ouvido vendo a sua série, vendo o seu Globoplay, Netflix, etc. Então, você vai vendo que as pessoas vão mudando ao longo do tempo e você precisa observar qual a necessidade. Será que eu preciso vender um fone de ouvido para essa pessoa que tem um celular? Todo mundo no ônibus hoje está com a cabeça para baixo. Antes, todo mundo olhava para frente. Hoje, todo mundo, na hora que você entra no ônibus, está de cabeça baixa olhando o celular. Então, o que eu posso vender para essas pessoas para tornar cada vez mais, não é atrativa, mas confortável a viagem dela? Se ela vai gastar 30 minutos, 1 hora, e que eu posso, um carregador portátil, né? Um fone de ouvido melhor para não ter o ruído do ônibus, ou uma questão de segurança para o celular, para segurar. Hoje em São Paulo está roubando assim, a torta direito em cada esquina. Uma capinha para segurar melhor. Aquela carteira elétrica, né? Uma capinha de celular elétrico. Não, caralho. Na hora que não é a sua digital, o cara vai lá e abre, né? Então, assim, a observação é isso. Você saber para onde estão indo as coisas. Né? Pode parecer muito básico, mas as pessoas não têm essa dimensão. E a gente comentou, brincou até. Esse foi o erro de algumas. A gente falou da Blockbuster, Kodak lá na câmera digital. Inclusive, foi uma das precursoras na máquina, né, digital, e não apostou naquilo. E às vezes... não apostou porque achou que ia perder receita com falta de venda. Não ia funcionar. E a falta de filme, né? Filme. Então, você vê que foi tudo, muito provavelmente, uma falta de observação do que estava acontecendo no mundo. E achando que, do jeito que estava, né, como foi a Kodak, não... mas aí tem... Às vezes ego do CEO, do dono da empresa. Fala assim, isso aí não vai... Eu sou muito bom e não preciso mudar. Inclusive, né, a TV tradicional, né, Globo, Record, eles estão penando por conta dos streamings, né? Então, é uma questão também que as pessoas têm medo de arriscar, né? Até mesmo quando você parte para diretores, etc e tal. Será que eu vou arriscar um pouco mais uma linguagem diferente? O público é diferente. Eles fazem estudos frequentes para entender qual linguagem tem que ser adotada. Então, é muito difícil você tomar uma atitude numa empresa muito grande para mudar, né, ou para ampliar. Então, eu entendo que é difícil, mas é necessário você abrir, às vezes, a guarda para poder dar uma modernizada. Mas eu vou te falar, Guilherme, isso acontece a gente brincou aqui citando esses grandes players, vamos dizer assim, que morreram, mas, cara, isso acontece muito nas pequenas empresas. O casal que está lá, ou é o pai e o filho olha e fala assim, não, pai, a gente precisa dar uma modernizada. O filho está observando, né, a mudança que está acontecendo no cenário lá, que eles estão envolvidos, e o pai não aceita. Então isso acontece. Farofa da GK. Farofa da GK. Cara, se você perguntar para alguém 40 a mais, você vai falar assim, que diabo é isso aí? Você vai falar o seguinte, vai mostrar o que é GK. Eu também eu fico vendo lá, de vez em quando a fofoquinha, eu fico vendo lá. Ele gosta da fofoca. Ele precisa entender, né? Porque o que está acontecendo? Pesquisa de mercado. Porque é exatamente isso. São integrantes novos que estão mudando. Você vê até mesmo no Sport TV a transmissão ao vivo de CBLOL, de PogB. Tem canal já, né? De eSports. E com o YouTube, cara, com transmissão com 1 milhão de pessoas. Sim. Então, assim, eu tô por fora disso. Quem tem 40 a mais, completamente não sabe o que é isso. E movimenta uma economia gigantesca. Então, assim, vai ter novos mercados vão surgindo, né? Vão surgindo e vai ter um conflito aí, né? Das pessoas que não mal sabem. Marco antes participou da Farofa do GK. A gente já sabe, então aí... Foi. O motorista da van. Então... conseguiu comer uma farofa. Então essas mudanças estão vindo. E quem tá vindo atrás está vindo com força total. E se você não se preparar, você vai ser passado para trás. O problema é que as pessoas, exatamente como a gente falou no início aqui do podcast, as pessoas querem no dia seguinte já se tornar famoso e milionário. A impaciência, né? A impaciência. Então, assim, a gente tem que tomar calma e as pessoas não querem, de repente, agora passar 5 anos fazendo uma universidade. Já estão de saco cheio de ler livro, de ficar na biblioteca, fazer TCC, etc. As pessoas estão cansadas disso. Então, talvez surja aí, falando novamente, de algum outro tipo de negócio, vai ter uma remodelação, EAD, uma coisa mais didática. Já existem, né? Correntes que defendem, assim,
Não faz faculdade não, mano. Vai trabalhar, vai pro mercado, faz um técnico, faz um curso livre rápido. E eu vou te falar, assim, pode haver crítica, cancelamento. Não me cancelem não, por favor. Não, mas assim, evidentemente que há uma diferença da pessoa que fez graduação, que não fez, Sim. pra ter uma... Sim. Mas hoje você precisa botar a mão na massa e mostrar pra que veio. É igual aquele negócio, colocar fluente inglês no LinkedIn e chegar assim, you know, Cara, não adianta. Você precisa mostrar trabalho. Não adianta você mascarar o seu currículo. Você precisa mostrar para que veio. Às vezes uma pessoa que não tem currículo chega e muda a sua vida, muda a sua empresa. Enquanto o cara que fez Harvard, né, pode falar assim, não, porque o seu conceito, etc e tal, a gente tem que mudar, gasta um puta dinheirão e não tem eficiência na ponta. Então, assim, não tem relação na questão de graduação, de formação acadêmica com o seu trabalho. É importante você mostrar para que veio no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua loja. Mostrar, eu aumentei o faturamento da loja do meu patrão. Pô, você vai ganhar com certeza, um aumento vai ser bem selecionado no mercado. No meu trabalho, eu fiz uma análise aqui muito melhor, etc e tal. Mostrei dados que as pessoas não estavam olhando. E isso trouxe um diferencial de mercado. Então, é importante mostrar para que veio. Isso é essencial. Legal. Muito bom. Que isso, hein? Não, já que não. Loucura, não. Vamos ficar aqui. Isso aqui não é um podcast? Que loucura. Você quer aqueles podcasts de 3 horas? 3 horas, porque vai ter o corte, não? Os cortes do Vila. Então, corte... eu tava esperando Tramontina. aqui 5 horas. Faca. Tramontina. Faca Tramontina aqui. É isso aí. Guilherme, fala um pouquinho pra gente do seu curso, cara, dos métodos 3As. Como é que é isso? Como é que funciona? Galera que quiser aprender mais de macroeconomia com você aí, como é que faz? Vamos lá. Primeiro de tudo, entrar no meu Instagram, colocar lá o seguir, @Guilherme DIETZE. Você vai encontrar as informações econômicas que eu posto no meu dia a dia e lá tem o link que a gente vai prover esse curso do método 3As. Isso é muito bacana, tá? Antes de explicar, galera, ele posta lá todo dia essas informações, esses indicadores que ele falou que são importantes, como inflação, juros e tudo mais, que você vê no jornal lá um número solto, lá no Instagram dele ele pega e trabalha isso e explica tintim por tintim, como dizem, tintim por tintim, de uma forma fácil e prática, bem bacana. Sigam lá. Obrigado, Marconte, pelo esse merchan aqui. Tamo junto. Método 3As, o que significa? É o aprendizado, você entender a metodologia por trás das pesquisas, indicadores do IBGE, você ter o acesso das informações e análise das informações. Não adianta nada você ter tudo separado, você saber sobre a informação, saber sobre a inflação e não chegar na informação e não fazer uma análise. Não adianta você ter o acesso da informação sem saber exatamente do que se trata. E não adianta fazer análise se você não tem o acesso nem a informação. Então é o conjunto do 3As desse método que eu explico a metodologia, como que é feito o IPCA, a nossa inflação geral, né? São pesquisados mais de 600 mil itens por mês. Vai o pesquisador do IBGE lá no mercado X que ele já frequenta, vai lá, quanto está o óleo de soja? X, aumentou X%, o arroz, feijão, a carne, o sabão em pó e etc. Então ele faz uma ponderação daquilo. Como é que ele faz essa ponderação? Por seu gasto do Pedro, gasto do Marcondes, gasto de todo mundo daqui da produção. E como é que ele faz isso? Uma pesquisa de orçamento familiar a cada 10 anos, basicamente. Então, eu sei quanto Marcondes gasta de... Marcondes, eu falo a média do brasileiro, nós somos aqui a média do brasileiro, vamos dizer assim. Quanto gasta de supermercado, quanto gasta de farmácia, vestuário, etc. Então, eu pondero. Se aumenta mais alimento, pesa mais no meu bolso, então vai pesar mais no IPCA. Então, eu vou explicando isso, né, de como que são feitas as informações, porque se você me perguntar, mas Guilherme, as vendas do comércio caíram X%, né? Como que é feita essa pesquisa? Quais empresas são pesquisadas? São grandes, médias? Aí as pessoas não sabem. A maioria dos economistas não sabe. Verdade. Então eu sei, olha, são pesquisadas empresas com mais de 20 pessoas ocupadas. Isso é grande, média ou pequena? Depende. Eu posso ter uma empresa que tenha 20 pessoas, aí uma loja de roupas que pode ser grande, com 20 pessoas. Mas supermercado com 20 pessoas, seja um mercado pequeno para médio. Então, isso aí vai depender muito da sua análise que você for fazer. Sua empresa, a amostra,
em várias regiões. Então, são amostras, é um conjunto de empresas que representam o universo, o todo. Então, são feitas mensalmente com um questionário. O questionário tem lá qual foi a receita desse mês, a receita do mesmo mês do ano passado. Então, você entende como que é feito para poder explicar da melhor forma isso para as pessoas. E aí, eu sei como que é feita a pesquisa, eu sei onde chegar nas informações detalhadas, eu sei vendas de supermercados no Espírito Santo. Com a sua experiência acumulada ao longo dos anos trabalhando, você consegue reunir isso. Não somente a experiência, eu tenho também a observação e a curiosidade, né? Que é um espírito de, olha, de onde está essa informação aqui? Eu estou vendo essa informação na internet, mas, cara, não está batendo com minha ideia aqui, não. Aí eu vou lá, vejo qual é a fonte, aí vou no site, procuro a fonte e etc e tal. Então, eu vou sempre procurando, saindo da minha zona de conforto para agregar mais. Então, as pessoas ficam, de certa forma, cada vez mais dependentes da análise que eu faço, porque eu tenho as informações. Guilherme, me traz informação de tal. Então, eu consigo, em questão de 30 segundos, 1 minuto, trazer uma informação que ela precisa, que ela não teria ali, ou gastaria muito tempo para procurar. Então, é o meu efeito desse curso, desse método, para a pessoa ter informação na palma da mão, não depender de terceiros e agregar ao seu trabalho, a sua análise, para poder alavancar aí, tanto, né, o seu trabalho profissional e etc., para crescer no seu rendimento. Bacana. Muito bom isso, cara. Não sei, aqui, eu tô vendo o pessoal movimentando ali, não sei se é tempo de terminar, se já acabou a hora, mas eu tô tranquilo aqui. Tá chegando a pizza? A permuta do dia? Hoje vai ser pizza. Mas aquela base, calabresa, né? Aquela que é a mais baratinha, que foi a do dia, só pra permuta. A promoção, né? Borda grátis. Zé Permuta. Eita, bacana disso. Mas eu achei interessante isso aí, porque você muda a comunicação do que a gente já está acostumado a ouvir. Então, assim, a gente está acostumado a ouvir um monte de blá, 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 que no final das contas você não entende nada. Né? Se perguntar à pessoa o que é o IPCA, o que significa IPCA, para ela, eu sei que é IPCA. O que é IPCA? IPCA. Não sei o que é. Então, IGPM. IGPM é correção do meu aluguel. A pessoa sabe como que é feito. Exatamente. Então, eu sou curioso e fui lá pesquisar como que é feito. E aí você vê o absurdo que é. Porque o indicador, o IPCA, só para resumindo aqui, o IPCA, ele é uma espécie do gasto do brasileiro médio. Então ele tem lá o percentual de supermercado, representa 20%. A sigla é? IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. 21% do peso do IPCA é supermercados, 22% transporte, e aí você vai de acordo com o perfil de gasto do brasileiro. Qual o problema do IGPM? 60% do indicador é do IPA, Índice de Preço ao Atacado, ao produtor. Então, ele sofre muito a questão do câmbio e commodities. Como aumenta muito trigo nesse momento, soja, milho, petróleo, você tem um impacto gigantesco no índice de preço. Tanto que subiu quase 40%, se não me engano, um pouquinho a mais, né? No ano passado. Então, como é que você tem um índice que 60% dele é composto por variáveis ali que são muito impactadas por câmbio e commodities, que não afeta. A gente está aqui no aluguel, no espaço, né? Por que eu estou aumentando 30%, sendo que meu custo é com energia, com televisor, com água, copo, não é com microfone, soja, né? Não é com trigo. Não é com soja e com trigo. Então, a parcela do IPCA é muito mais relevante, muito mais próximo do gasto que nós temos aqui do que o IGPM. Aí tem outro problema, só para... Se vocês quiserem cortar, você vai falando. Isso aí é IGPM, 60%... Nem tá gravando mais. Nem tá. A gente tá falando aqui... pelo menos eu tô gravando na minha câmera aí também, tá meus cortes. Mas os 60% é em relação a câmbio e commodities. Você tem 30%, que é o índice de preço ao consumidor. Ora, se o preço subiu aqui da soja, ele vai ser captado depois no aumento do óleo da soja. Então ele vai ser captado 2 vezes. O preço subiu do petróleo foi impactado no IPA, que é 60%, mas ele vai ser impactado no consumidor alguns meses depois, por conta do aumento do preço da gasolina, do diesel e etc. Então eu tenho uma dupla contagem praticamente de alguns itens. Então você vai alimentando esse IGPM. Aí você tem 10% do índice da construção civil, que não tem nada a ver com vocês, com o dia a dia, com o empresário. Sim. Né? O que eu quero saber? Eu quero saber a alimentação do meu funcionário, o transporte público, eu quero saber o gasto da minha energia, da minha água, do meu televisor, de um computador. E quem criou essas regras
dos índices, assim? É possível mudar isso? Convenção. Foi feita lá na década de 80, uma convenção. Olha, isso aqui vai ser o índice de aluguel. E ficou. E para mudar isso, é possível? Então, começou uma certa movimentação. Basta que alguém querer. Não, e a convenção não é por lei. Você pode chegar, contrato da minha sala, eu vou querer o IPCA, não vou querer o GPM. Então, beleza. Você tem alguma composição que medir isso aí, igual como você falou, pô, tô preocupado com a energia, computador, com não sei o que, com a água, IPCA. com a luz. É o IPCA? É o IPCA que tem um retrato do gasto do brasileiro, que tem um peso certinho. Olha, não é 60% de commodities e câmbio. Subiu o minério de ferro no meio da pandemia, o IGPM foi lá em cima. O que isso interfere no seu dia a dia? O IPCA tem lá 22% é a sua alimentação, 20% é transporte, que você gasta de gasolina, óleo diesel não, mas etanol, o transporte aéreo, que seja. Você tem X% que é a habitação, que é aluguel, etc., aluguel, gás de botijão, você tem, enfim, reparos em casa, tijolo, blá, blá. Então você tem um retrato muito mais próximo do consumidor, o IPCA do consumidor e do empresário do que o GPM. Só que como virou uma convenção lá na década de 80, ficou. E agora, com um aumento muito forte do IGPM, quase 40%, as pessoas começaram a questionar. Será que esse é um indicador bom? E aí, até a FGV já fez um novo indicador, porque sabia que esse modelo ia ruim. A FGV então estava observando? Tá. Observou o mercado. Aí tem o IVA, que eu acho que é de imóveis e tudo mais, a variação dos aluguéis. Hoje você tem tecnologia para acompanhar um pouquinho melhor, que aí tem a variação média dos valores dos aluguéis. É um pouquinho melhor, evidentemente, mas é uma questão meio empresarial, né? Foi uma oportunidade da Fundação Getúlio Vargas, ficou nisso, e eu acho que hoje, quem é empreendedor hoje, utilize, eu tenho falado isso desde o ano passado, troque o GPM pelo IPCA, que eu acho que é a forma mais constante, porque não sofre tanta flutuação assim, e tem o perfil do gasto do brasileiro, né? Está de acordo com a média de gasto do brasileiro. Legal. Muito bom, eu achei... vou até mudar o contrato do aluguel lá da minha casa. Aí é aquele negócio, né? Vê se não vai querer, né? Depende. Aquela pergunta, Guilherme, o que você acha? Você recebe ou você paga? Né? Se você receber... É isso que eu ia falar. Então, aí o GPM é melhor quando você recebe. O GPM é melhor, só que é aquele negócio, o Brasil é tão instável que é preferível você ter o cara pagando direitinho. Hoje está difícil pagar direito. Sim, né? sim. Então é preferível que o cara pague direito, uma variação ali que você consiga, vamos negociar. Porque tem muita gente hoje, né, Pedro, que fala assim, não, eu quero o índice cheio. Índice cheio. Fala assim, beleza, então vou entregar. Aí fica lá no vazio, 5, 6 meses, você pagando condomínio, etc e tal, os custos. Até saiu, Até saiu. Aqui, energia. Energia aqui, Tá vendo? A gente foi falar de energia, o pessoal não gostou muito, não. Entrou no modo cansativo. Stand-by. Mas então é isso, as pessoas têm esse certo problema aí de negociação e aí paga o preço pela escolha errada. Show. Muito bom. Cara, eu, assim, por mim ficaria aqui, aqueles podcasts 3, 4 horas, que chega o Habib's, iFood. Zé Delivery. Aí sim. O que você acha? Chega. Vai ter um ensaio de escola de samba daqui a pouco aqui no Vamos ficar, né? estúdio. Vamos ficar, vamos fazer um podcast. Chama o Zé Delivery. Deixa, eles vão fazer a... Só que eu nunca pedi, então eu tenho um desconto. Opa. Pedido. Não, peraí, deixa eu te mandar o cupom aqui. Manda o cupom pra mim. Manda o cupom. A indicação do amigo, né? Se ganha R$10, alguma coisa assim. Eu sou o rei de fazer isso também. Eu não. Adoro. Você casou com a mulher certa, né? Casei. Uma mão de vaca, nós dois, a gente fica trocando cupom pra cima e pra baixo. Onde tem cupom, quem gasta menos... Quem gasta menos ganha um cupom. Beijo pra você, tá, querido? Meu filho, eu agradeci meu filho, minha esposa por esse momento aqui. Mas é isso aí, Pedrão. Acho que estamos por aqui. Bem encaminhado. A gente tem, Guilherme, o último momento aqui que a gente normalmente fala, né? Eu converso, né? Conversa pinga-fogo aqui, a conversa pinga-fogo. Um bate-bola. Eu falo uma palavra, você vem e diz que vem na sua mente. Tirem as crianças da sala. Tranque o leão na jaula. Eu não posso fazer esse tipo de brincadeira. Não pode. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não. Deixa quieto. Tem gente que não pega também, tem gente que não pega. Não, é muito alto nível. Assim, perigoso. E Guilherme, queria que você deixasse suas considerações finais pro nosso público, pros
ouvintes, os empreendedores, o pessoal que gosta de empreendedorismo, que está nos ouvindo, relacionado ao seu trabalho, a parte de economia doméstica, de uma família, de um pequeno negócio. Que conselhos principais você deixa aí por fim para nossos ouvintes? Olha, pergunta longa também. Não pergunta longa, pergunta rápida, mas uma resposta bem longa. Mas aqui a gente tá pra isso mais mesmo. Mais uma hora. Mas já percebi que hoje tudo que eu faço tá errado. Mas sempre, né? Nasceu, né, Marconi? Se eu olho pra direita, eu tô errado. Nasceu. Se eu olho pra esquerda, eu tô errado. Tudo que eu faço tá errado. Olha, primeiro de tudo, quero agradecer aqui, Marcondes, Pedro, por esse convite incrível aqui do Vila do Empreendedor. Desejo muito sucesso a vocês. Obrigado. Espero retornar quando estiver bombando. Retornará. Uma permuta pra gente trazer aqui uma pizza, uma esfirra, uma Coca-Cola, que seja, pra gente conversar novamente sobre economia e num momento mais favorável. Mas, de qualquer forma, aqui falando sobre empreendedorismo, faça o que ama, que você vai ter sucesso na sua vida. Faça com gosto, acorde e queira fazer o que você esteja fazendo, porque a grande questão do sucesso é resultado da sua atividade do seu dia a dia. Se você não está feliz com o seu dia a dia, provavelmente você vai ter um fracasso, vai ter uma vida muito ruim. E a gente sabe que é muito difícil. Busque o seu sucesso, mas com planejamento, tenha ideia, discuta aqui como a gente está fazendo aqui com as pessoas, escute as pessoas. É importante, humildade, as pessoas, né? Humildade sempre, né? Eu não tenho, mas enfim, as pessoas podem ter, os né? outros que tenham, né? Os outros que tenham, eu não tenho. Meu ego tá aqui, ó, subindo pelas paredes. Mas que as pessoas escutem, né? Porque às vezes um detalhe, uma conversinha com o Pedro, uma conversinha com o Marcondes, um detalhe, olha, poderia melhorar aqui, uma coisa aqui, a câmera, poderia colocar outra câmera pra gente poder... Então tudo isso vai melhorando o seu negócio, então eu acho que é uma dica, não é uma dica, mas assim, acredite no seu negócio, né? Sonhe bastante porque é o caminho e erre bastante, R, porque não é o R só não, é R do verbo... Eu pensei, mas não falei, que a piada era péssima. Piada péssima, né? Piadinha ruim, né? Mas o R. Aí lembrando do Galvão Bueno também, né? Essa foi horrível, né? Mas olha, eu aprendi muito com erro, e eu acho que o erro é um grande aprendizado. E saiba ter frustrações na vida, saiba que você não vai conseguir vender no seu negócio da noite pro dia, não vai ser no primeiro mês, não vai ser do segundo. Resiliência, persistência, cautela e muita paciência, porque as coisas podem acontecer e devem acontecer. Se você fizer um planejamento e você sonhar, você gostar do que está fazendo, a chance do sucesso é muito grande. Então, persista no seu caminho, porque o caminho está traçado para você, Marcondes, para você, Pedro, também. Mas o Marcondes agora uma palavra final, porque, né, zoei o dia todo aqui, mas agradeço sempre o convite de vocês, um prazer. Poxa, pra gente foi um prazer, né? Uma satisfação, melhor? É melhor, né? É um prazer inenarrável, né? Um prazer inenarrável. Isso aí. Isso mesmo. Quer fechar, velho? Já que você abriu, você fecha. Ele falou o Instagram, mas é bom falar de novo. Eu ia falar. Arromba. Guilherme. Né, Guilherme eu não preciso soletrar, né? Sim. E tudo junto, né, Guilherme? Tudo junto não. É Guilherme Eles estão piadistas, hein? Piadista, né? Guilherme Ditse. D de dado, I de igreja, E de escola, T de Tereza, Z de zumba e E de escola. Então, Guilherme Ditse, me segue lá, faça meu curso também, que vai ser muito bom para a sua carreira profissional, para entender indicadores econômicos, você falar sobre IPCA, vendas do comércio, setor de serviços, turismo, desemprego, PIB e muito mais. Quer saber o PIB da cidade de Vitória? Manda. Vai lá. Não, eu não sei. Tem que pesquisar, mas eu posso pesquisar. Mas garotão. Achei que eu estivesse na bucha. Paga o curso, vai saber a participação. Arrasta pra cima. Agora, rapidinho, só pra fechar. Qual era mesmo a polêmica que ia ter? Acabou, né? Acabou o tempo. Enfim, o aluguel aqui desse espaço, a gente vai ter que fechar. Vai explodir. Mas me chama na próxima que a gente vai voltar na polêmica. Pode ser? Na próxima a gente já abre o programa com polêmica. Mas é estouro, hein? É estouro. É estourado. A gente vai falar de pessoas, de gente importante nesse país. Agora eu fiquei até com medo. Aquele lá? Não. Aquele já foi? É Bambam, sabe? Então não era... Ministério é pouco pra essa história. Ministério é pouco. Então, vocês verão. Mas hoje não dá mais tempo. Não dá. Então deixa pra próxima. Então, valeu, Guilherme. Obrigado. Guilherme, muito obrigado pela presença. Marcondes, valeu, seu Pedrão. arroba. Marcondes.caldeirajr. @PedroH
Viana com 2 N's. Ih, complicado, hein? Demorou, hein? Difícil, mais difícil que ruim, nome difícil. De Exer, mais difícil né? que as minhas perguntas, né? Difícil. Entendi. Cabe tá no bom, Enem. Tudo bem. Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, Guilherme. Obrigado. Tchau. Tchau.